Exercício programado 5, atividade 1. Calcule o coeficiente angular, caso exista, da reta que contém os seguintes pontos. Número 1, item A. Então, nos foi dado dois pontos. O primeiro ponto é o ponto 3 e menos 4. E o segundo ponto, que é o ponto menos 5 e 4. O coeficiente angular é aquele coeficiente que vai determinar para a gente a inclinação dessa reta. Uma forma de calculá-lo, lembrando que eu vou chamar de m esse coeficiente angular. Uma das formas de calcular esse coeficiente angular é fazer a razão entre as diferenças dos valores de y pelos valores de x. Então, dado dois pontos, cada ponto ele é formado por um x e por um y. Então, se eu tenho dois pontos, eu vou pegar o x de um dos pontos, o y de um dos pontos, menos o y do outro ponto, e vou dividir pelo x de um dos pontos, pelo x do outro ponto, tá? Como aqui o ponto não tem nome, eu vou falar que esse daqui é o x1, y1, x2, y2, só para a gente se organizar, tá? Então, o importante aqui é que eu faça a diferença de um valor pelo outro e divida pela diferença de um valor pelo outro. Lembrando que o y fica em cima dessa razão, tá? Vou colocar aqui por comodidade minha, que seja y2 menos y1 e x2 menos x1, mas poderia ser o contrário também. Poderia ser y1 menos y2 e x1 menos x2, tá? É importante que você mantenha sempre a ordem. Se você começa pelo 2 aqui também tem que ser pelo 2. Se começasse pelo 1, aqui também teria que ser o 1. Então, o nosso coeficiente angular vai ser o y2, que nesse caso aqui é 4, menos o y1, que nesse caso é menos 4, sobre o x2, que nesse caso é menos 5, menos o x1, que nesse caso é 3. Então, eu tenho 4 menos menos 4, ou seja, 4 mais 4, que dá 8, sobre menos 5 com menos 3, que dá menos 8. Logo, a divisão de 8 por menos 8 dá menos 1. Então, o coeficiente angular dessa reta, que passa por esses dois pontos, é menos 1. Tá certo? Da mesma forma, o item B, formado pelos pontos 1, menos 2 e menos 4 e menos 5. Vamos lá? O coeficiente angular é dado pela diferença dividido pela diferença, valores de y sobre valores de x. Da mesma forma, eu vou chamar esse de x1, y1, x2, y2. Então, y2 é menos 5, menos o y1, que é menos 2. Pode e deve fazer direto aqui a regra de sinal, tá? x2 vale menos 4, menos o x1, que vale 1. Então, aqui eu tenho menos 5, com menos menos 2 vai ser menos 5 com mais 2. Menos 5 com mais 2 vai dar menos 3, né? A gente vai subtrair, menos 5 mais 2, porque o menos menos vai virar mais. Menos 5 com mais 2 vai dar menos 3, sobre, aqui eu tenho menos 4 com menos 1, menos 5. 3 em cima e 5 embaixo são números primos, não dá para simplificar. A gente pode deixar na forma de fração mesmo, tá? 3 quintos. E o menos com menos aqui na divisão fica mais. Então, tenho aí 3 quintos positivo, ok? A letra C, nós temos o primeiro ponto 2, raiz de 2, e menos 3, raiz de 2. Vamos lá? Então, nosso coeficiente angular é dado pela razão entre a diferença dos valores de y pela diferença dos valores de x, como a gente já viu. Esse daqui é o x1, y1, x2, y2. Então, vamos lá. Nesse caso, y2 vale raiz de 2, menos o y1, que também vale raiz de 2, sobre x2, que vale menos 3, menos o x1, que vale 2. Raiz de 2 menos raiz de 2 é 0,
Menos 3 com menos 2 dá menos 5. E 0 dividido para menos 5 dá 0. Coeficiente angular é 0. Ok? Letra D, para terminar, é formada pelos pontos meio, 1 e meio e 2. Então vamos lá. Esse é o x1, y1, x2, y2. Coeficiente angular, y2 menos y1, x2 menos x1. y2 nesse caso vale 2, menos o y1 que vale 1, sobre o x2 que vale meio, menos o x1 que também vale meio. Perceba que nesse caso 2 menos 1 vai dar 1, sobre meio menos meio dá 0. E aqui a gente encontra um problema, certo? 1 dividido para 0. Quanto que é isso daqui? Isso daqui não existe, né? Não dá para a gente resolver esse tipo de divisão. O denominador precisa ser sempre diferente de 0, que é o que não acontece aqui. Então, nesse caso, é o que a gente chama de uma reta vertical. Tá? Sempre quando a gente não consegue determinar o valor de m por causa desse tipo de problema, quer dizer que o gráfico dessa reta é uma reta vertical, é uma reta paralela ao eixo y. Tá? Quando isso daqui acontece, a gente não consegue determinar coeficiente angular. Não existe o coeficiente angular. Então a questão estava pedindo o coeficiente angular. Nesse caso, a gente pode afirmar que não existe o coeficiente angular. Tá? É uma reta vertical, como eu acabei de mostrar aqui, e essa reta vertical ela pode ser determinada. A equação dela, que mais como curiosidade, é o valor de x igual a meio, já que independente do valor de x, independente do valor de y, o x vai ser sempre o mesmo, que vai ser meio. Bom, mas aqui mais como curiosidade. Importante que a questão pede coeficiente angular, e como a gente parou nesse problema aqui, a gente entende que não existe, então, coeficiente angular. Beleza?